Boa noite, povo de Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Cristo, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo 33. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 33, do versos 1 ao 4. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 33, do versos 1 ao 4, amém? Todo mundo comigo? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Eu vou ler novamente o versos 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia, por essa oportunidade, pelos louvores, por estarmos em tua casa, por a vida do irmão André, ó Pai, por cada irmão que aqui está. Já ouvimos a tua voz, ó Pai, através dos louvores, mas que através da tua palavra, ó Pai, possamos continuar ouvindo, que ela possa ir, ó Pai, produzir resultado em mentes e corações. Que o Senhor fale conosco, continue falando conosco, e é assim que oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Queria pensar com os irmãos podem se assentar? Eu queria pensar com os irmãos essa noite sobre o poder do perdão. Eu vou repetir. Queria pensar com os irmãos essa noite sobre o poder do perdão. O que é o perdão? Perdão, ele é um atributo comunicável ou natural de Deus, que Deus compartilha com sua humanidade, com o seu povo. E assim, ele é um atributo que Deus dá a nós, e nós devemos sim ter em nós e exercer esse atributo natural comunicável de Deus, que é o perdão. O perdão, ele não é um sentimento. Você não sente em perdoar, mas é uma decisão independente do sentimento. E para assim darmos continuidade à minha fala, à nossa fala, ao nosso pensamento sobre o poder do perdão, eu queria trazer a história de 2 irmãos gêmeos, chamado o encontro de Esaú e Jacó. Essa é uma história da Bíblia magnífica. Toda a Bíblia é importante, porém essa história é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Aqui nós temos 2 irmãos que eram filhos de Isaac e de Rebeca, quando ainda Isaac não tinha filhos, mas Rebeca, porque Rebeca era estéril, e Isaac ora ao Senhor para que o Senhor dê filhos a Rebeca, e assim o Senhor o concebe. E assim, aquela mulher, a irmã Rebeca, ficou grávida, e ao chegar próximo da sua luz, ou do nascimento dos meninos, as barrigas começam a se agitar, e ela se incomoda com aquilo, e consulta o Senhor, e ora ao Senhor. E o Senhor fala com ela, que dentro dela tem 2 nações, porém o menor
será maior do que o maior, ou seja, o maior servirá o menor. E assim, quando chega o dia do nascimento, percebe-se que ali tinha duas crianças, dois gêmeos. Primeiro sai Esaú, que é cheio de pelo, que é peludo, assim o seu nome significa peludo, e depois sai Jacó, pegado ao calcanhar do seu irmão, e por isso deu o nome Jacó, que significa, infelizmente, enganador. Assim os meninos crescem. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó, e Rebeca amava mais a Jacó do que Esaú. Os meninos crescem, Esaú, ele se torna um caçador perito, um homem peludo, um homem da roça, um homem do campo, que era um grande caçador. E o seu pai gostava das suas caças e dos seus pratos, que assim Esaú fazia. E Jacó é um homem pacato, um homem fazendor de tenda, um agricultor. E assim os meninos crescem, o tempo passa, o seu pai fica velho. Isaac fica velho e já meio cego, sem enxergar, próximo da sua morte, manda chamar Esaú, porque queria abençoá-lo. E manda chamar Esaú. Esaú vem e o seu pai diz: olha, Esaú, o seu pai está próximo de partir, então eu peço que você vá até o mato, vá até o campo e traga uma caça para mim. E faça um guisado, um prato saboroso do que eu gosto, porque antes de partir, eu quero te abençoar. Rebeca, ouvindo talvez de trás da porta essa história, chama Esaú, chama Jacó assim dizendo: olha, eu ouvi teu pai dizendo assim a Esaú, então para que isso não aconteça, vá até o rebanho e pega 2 cabritos, porque eu vou matar e fazer um prato gostoso, guisado do jeito que teu pai gosta, e vou pegar as peles dos cabritos e vou colocar sobre as suas mãos e sobre o seu pescoço, para que no lugar de Isaac abençoar Esaú, abençoe Jacó. E Jacó disse: não, minha mãe, eu não posso fazer isso, porque meu irmão é peludo, e assim eu vou estar enganando meu pai. E aí Rebeca disse: que esta maldição caia sobre mim. Assim Jacó ouviu sua mãe, foi até o rebanho, trouxe 2 cabritos. Rebeca fez sim o guisado e coloca os pelos sobre o pescoço de Jacó e sobre a mão, e chega até o seu pai. E Isaac, meio cego, pergunta: quem é? E Jacó diz: é Esaú, teu filho. O que queres? Não, eu já estou com o seu prato. E aí Isaac diz: mas tão rápido? E ele mente dizendo: o teu Deus, o Senhor teu Deus, me deu a caça. Ele diz: chega para aqui, deixa eu te apalpar. E apalpando, diz: olha, realmente a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E chegando mais para próximo, ele beija Jacó e diz: realmente é Esaú, porque o cheiro cheira o campo. E abençoa Jacó. O que está acontecendo aqui? Os pais de antigamente, os patriarcas, antes de partir, abençoavam o seu filho primogênito, dando autoridade para que ele tomasse as responsabilidades da casa e tinha alguns outros privilégios. E depois que Isaac abençoa Jacó, pensando que é Esaú, Esaú chega com um prato para oferecer o prato ao seu pai, e Isaac novamente pergunta: quem és? Ele diz: Esaú, teu filho. Ele diz: mas eu acabei de te abençoar. Ele diz: não foi eu. Aí Isaac diz: então veio o teu irmão e eu abençoei em teu lugar. A Bíblia diz que Esaú grita, cria ódio, um sentimento de ódio, chora e ruiva de raiva, dizendo: já é a segunda vez
que o meu irmão me trai, e não é à toa pelo seu nome ser Jacó, que significa enganador. Porque Jacó outrora já tinha enganado, tomando o direito de primogenitura de Esaú, quando Esaú chega do campo cansado, e Jacó está fazendo um guisado de lentilha. E assim Esaú pede daquele guisado, e ele dá, de forma oportunista, diz que não dá, só dá se ele der o direito de primogenitura a ele. E assim o dando, antes de dar, ele pede para que Esaú o jure do que ele está fazendo, e ele jura, e Esaú primeiramente perde o direito de primogenitura, e depois agora perde a bênção do seu pai, sendo enganando, assim dizendo, o seu irmão. A história vai dizer que ele fica com ódio, com raiva, e Esaú coloca no coração que depois que o seu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. A história continua dizendo que Jacó vai embora até Padã Arã. Rebeca, com medo de assim ali haver um assassinato de irmão, de perder os seus 2 filhos, pega as coisas de Jacó e manda ele para a casa do seu irmão Labão. E ele foge até Padã Arã para a casa de Labão. Chegando lá, ele conhece Rebeca, gosta de Rebeca, ama Rebeca, não, Raquel quer dizer. E ali ele faz um acordo com Labão para trabalhar por 7 anos para Raquel. E assim ele trabalha 7 anos, a Bíblia diz que parece que foi 7 anos rápidos, porque assim amava Raquel. E no dia que ele vai receber Raquel, Labão o engana, dando não Raquel, mas sim Lia. Nota de rodapé aqui para aprendermos algo. Tem um ditado que quem faz aqui, paga aqui, e é verdade. Jacó engana seu irmão 2 vezes. E ele é enganado por várias vezes de Labão. Quando ele amanhece o dia, percebe que quem está com ele não é Raquel, mas sim Lia. Ele vai questionar e Labão diz, olha, aqui na nossa terra não temos o costume de dar a filha mais nova, sim a mais velha. Faça um acordo comigo e trabalhe mais 7 anos, que assim te darei Raquel. Ele, na próxima semana, ele pegou Raquel e ali trabalhou 14 anos com Labão. Trabalha 7 por Raquel, Labão engana, trabalha mais 7 novamente por Raquel. Então, uma totalidade de anos, 14 anos trabalhando por Labão. Chega um dia que Jacó cansa-se e quer voltar para casa. E ele faz um outro acordo com Labão para trabalhar mais alguns anos. Para assim ele ajuntar suas propriedades, ovelhas, cabritos, assim a sua riqueza. E ele trabalha mais 6 anos. Ao findar de 20 anos trabalhando com Labão, o Senhor aparece a ele em sonhos e diz, é tempo de voltar para a sua terra, para a sua parentela. E assim ele faz um acordo ali com Labão, rompe-se os laços e é hora de voltar. Porém, existe um problema na sua terra. Passou-se 20 anos, 14 anos trabalhando para as 2 filhas, mais 6 anos trabalhando pela sua propriedade, e agora é tempo de voltar. 20 anos trabalhado, mas ele tem um problema, ele tem uma dívida com seu irmão. Ele tem o seu irmão irado, querendo ainda posto no seu coração matá-lo. E ele fica com medo. Ele ora ao Senhor, ele manda os seus servos, os seus trabalhadores ir até Esaú dizendo, olha, eu vou voltar e eu quero te ver. E aí o recado vem de volta a Jacó dizendo que também Esaú quer vê-lo. Porém, ele está com um exército de 400 homens. 400 homens. Na verdade, Esaú tem um exército. Um homem irado, um homem traído, um homem passado para trás, com ira no coração, com raiva, tem um exército de 400 homens, e também quer ver Jacó, seu irmão. E aqui começa o drama,
o medo de Jacó. Chegou o tempo de Jacó voltar. Jacó volta. E aí Jacó faz toda aqui uma organização para dar presentes a seu irmão, para colocar os seus filhos, as suas servas, os seus criados à frente, para que Esaú veja que Jacó está dando presente, para que talvez a sua ira fosse ali apagada, apaziguada. E lá vem Jacó, lá vem Esaú com 400 homens. E aqui, irmãos, eu quero que os irmãos pensem comigo. De um lado, tem a vítima. E de um outro lado, tem o traidor. De um lado, tem um homem com 2 mulheres, algumas servas e 11 filhos. Muito rico. Ele ficou rico. Se você ler a história, com muitos bois, muitas ovelhas, muitos jumentos, muitas mulas, está rico. De um lado, tem a vítima. Um homem com ódio no coração, um homem que foi passado para trás, talvez teve vários problemas psicológicos, conviveu 20 anos com o seu coração amargurado, traído pelo seu irmão. A traição já é difícil, agora imagina pelo seu irmão, sendo enganado a primeira vez, a segunda vez. Na cabeça de Esaú está: eu perdi o direito de primogenitura, eu perdi o direito da bênção do Senhor. Mas tem um homem que tem 400 homens. O Senhor, de certa forma, também abençoou. Aproxima-se um encontro. Aproxima-se um encontro. E é o mais interessante, o versos 1 fala: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Versos 2: pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. José era o seu filho, paparicado, amado, que ainda era pequeno nesse momento. Ele parece que protege mais ali Raquel, que amava, e José, o seu filho, que era amado. E no versos 3 vai dizer: e ele mesmo, adiantando-se, prostou-se 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Aqui, agora, o grande encontro, depois de 20 anos. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que Jacó aqui talvez esperava uma lança no peito. Jacó aqui talvez esperava uma bofeteada na cara. Ou: por que você fez isso comigo? Traidor, acusador, enganador. Eu sofri esse tempo todo por sua causa. Você é um traidor. Talvez Jacó aqui esperasse ver os seus filhos no chão, cheio de sangue, com aquele exército de 400 homens. E talvez ele esperava Esaú dissesse: olha, mata todo mundo, deixa só Jacó, que vou fazer sofrê-lo, e depois vou matá-lo. Talvez ele esperava aqui uma outra reação. O texto é muito interessante no versos 4, que diz assim: então Esaú correu-lhe ao Parece que a corrida parte de Esaú e não de Jacó. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou. Jacó esperava aqui uma outra reação do seu irmão. Um vinha para matar, um vinha com medo. De um lado um traidor, de um lado a vítima. E termina-se em abraço e beijo. E choraram. Se os irmãos imaginam isso, que só o poder do perdão pode fazer isso. Só o poder do perdão pode resolver problemas do passado. Percebe-se que o tempo não resolve os seus problemas, as suas mágoas, as suas feridas. Aquele que te passou para trás, aquele que te feriu, aquele que te puxou o seu tapete, aquele que te traiu, aquele que quis seu mal,
aquele que quis ver você na lama, na sarjeta. Não existe outro remédio para resolver isso, a não ser o perdão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Choraram. Aqueles se unem, se reconciliam, e cada um segue o seu caminho. E Deus abençoou os dois. O que eu aprendo com isso? Que o perdão deve andar lado a lado das nossas vidas. E a pergunta é: quem é você hoje? Você que me ouve essa noite, você que me ouve aqui através do vídeo, quem é você hoje? Você é Jacó, que traiu, que enganou, que passou para trás, que feriu alguém, que traiu alguém, que quis o mal de alguém, ou que quis o seu próprio mal? Ou você é Esaú, a vítima, o ferido, o que teve percas, o que poderia viver se lastimando, reclamando de uma vida perdida, de um passado horrível, terrível, de perdas? Quero dizer a vocês que o que vai resolver é só o poder do perdão. Que Deus abençoe a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje e talvez você é Jacó. Você enganou alguém. Você fez algumas coisas que desagradam o Senhor e que precisa pedir perdão. Ou talvez você é Esaú, que foi ferido, que foi transpassado, enganado. E você precisa liberar perdão. Não existe outro remédio para resolver feridas do passado se não for o poder do perdão. Não adianta achar que o tempo vai passar. Casais que me ouvem, precisa de perdoar diariamente. Imagina um casal sem exercer o perdão. Irmãos da igreja precisam exercer o perdão simultaneamente. Sabe por quê? Porque Cristo nos perdoou primeiro. Cristo no madeiro, naquela cruz, nos perdoou primeiro, porque a nossa dívida era impagável, irrevogável. Não tinha outra coisa a fazer. Nós estávamos perdidos, destruídos, afastados, desarraigados, no inferno, na sarjeta. Mas Cristo nos amou primeiro, nos perdoou, nos aplacou, propiciou o seu sangue e nos perdoa, e diz que assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Aí você vai dizer: irmãos, mas só quem pode fazer isso é Cristo. Não, o perdão, como eu disse no início, ele é um atributo de Deus, comunicável, que compartilha com a sua criação. E todo cristão precisa exercer o poder do perdão. Porque se você não perdoa, não tem nem como você orar. A oração do Pai Nosso, como é que o Senhor nos ensina? Mateus capítulo 6, a partir do 10. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos uns aos outros. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aí o 13 vai dizer: se vós não perdoar as ofensas dos vossos irmãos, eu, teu Pai, não perdoarei. Pastor, mas só quem consegue fazer isso é Jesus. Não. Se você for cristão de verdade, conseguimos sim exercer o perdão. Estevão, em Atos capítulo 6, estava sendo apedrejado. E ele diz as mesmas coisas que Jesus disse na cruz: Senhor, perdoa eles porque não sabem o que faz. Quando Jesus está no Getsêmani, antes de ser preso, chega Judas e dá um beijo identificando quem era Jesus. Jesus diz a ele: amigo, para que vieste?
Se fosse nós, o que diríamos? A Bíblia nos ensina que devemos perdoar uns aos outros. Se você não perdoa, não tem como nem orar. Se você não perdoa, você pode até vir ao culto público, mas o seu culto não chega no trono. Porque a Bíblia vai nos ensinar ali no Evangelho, ainda no tempo da lei, porque o Novo Testamento só se dá depois da morte de Cristo. Enquanto Jesus não morre, ele ainda está vivendo o Antigo Testamento, e ele vai dizer, olha, se tu vir até o templo e tiver alguém, você tiver culpa com alguém, pega a tua oferta, deixa lá, reconcilia com teu irmão, depois vem cá e resolve. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, quando eu e você vem ao culto, a gente vem oferecer. Se nós temos dívida com alguém, Deus não vai receber o meu e o seu culto. E para terminar, Pedro também nega Jesus 3 vezes. E quando ele aparece a Maria Madalena, pela primeira vez, a primeira pessoa, ele diz, olha, vai para Galileia, e diz aos meus irmãos, e diz a Pedro, que vou até ele. E quando ele chega na praia, que ele está pescando, ele diz, filhos, o que tem a pescar? Então o que eu quero dizer para os irmãos, que só há, o poder do perdão só vai ser exercido se eu e você praticar. Que nós saímos daqui hoje pensando nisso. Que você saia com um perdão nos bolsos, para exercer a toda hora. Talvez você vai sair daqui hoje e vai ter que ligar para alguém. Talvez você vai sair daqui hoje e vai ter que procurar alguém. Talvez você vai sair daqui hoje e vai ter que perdoar alguém. E o poder do perdão também não só serve para quem acusou, para quem traiu, mas para quem é vítima, mas serve para você mesmo. Também devemos nos perdoar. Às vezes fazemos algumas coisas que não perdoamos a nós mesmos. Coisas que a gente olha para dentro da gente e diz, olha, eu não sou digno de perdão. Eu estou perdido. Eu não mereço o céu, eu mereço o inferno. Talvez a gente olhe para dentro de nós e nos sentimos assim, nos achamos assim. Mas também o perdão, ele serve para você mesmo. Deus vai nos dizer que quando Ele nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento e não se lembra mais. O não lembrar mais aqui não é que Ele tem amnésia, é que Ele não joga mais na cara. É que Ele quer que eu e você seja livre. Livre das suas culpas, livre das suas falhas. O poder do perdão também serve para nós, para que eu olhe para dentro de mim, olhe para trás e entenda, olha, realmente eu fiz aquilo, não foi legal, Deus não agradou, mas o Senhor me perdoou, e agora eu estou em novidade de vida, vida nova. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, e que nós possamos sair daqui hoje, perdoando a quem nos feriu, e liberando perdão para quem nos feriu, e pedindo perdão para quem eu e você feriu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, nós elevamos nossa voz ao Senhor para ser grato. Grato, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela vida, pela salvação, pela morte de cruz no Calvário, por o Senhor ter perdoado nossas dívidas, ó Pai, nossas culpas, nossas mazelas, nossos pecados, e que nós saímos daqui hoje também perdoando uns aos outros. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.